não tem voos, que só é esporádico. Então, ele fica cuidando, fica sozinho, e de lá ele ajuda a gente nesse trabalho, tá bom? Então, eu vou pedir que o Daniel inicie a nossa aula com a palavra de oração, Daniel. Oremos, então. Pai querido, Pai amado, estamos em Tua presença, Pai, nessa noite, ó Pai. Queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, a direção para essa aula, ó Pai, que possamos estar aqui aprendendo mais de Ti, aprendendo mais a Tua palavra, Senhor, e podendo, ó Pai, guardar em nossos corações, guardar nas nossas mentes, ó Pai, e poder, Senhor, compartilhar ela, Senhor, às outras pessoas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida da Sônia, que está conosco aqui, Senhor, nos ensinando a Tua palavra, abençoe ela, abençoe cada aluno, cada irmão que está aqui conosco, aqueles que estão trabalhando hoje, que não podem estar conosco, esteja cuidando deles também, abençoando, que eles possam estar assistindo depois, ó Pai. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Abençoe as nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos ministérios, que possamos estar juntos, unidos, ó Pai, buscando, te louvando em espírito e verdade, ó Pai, te servindo, ó Pai, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, Senhor. É que eu te peço, eu te agradeço, Pai, em nome do seu filho Jesus. Amém. Amém. Então tá. Então nós aprendemos. é, eu comecei a falar lá desde a pré-existência de Cristo, né? Depois a gente viu que Cristo foi importante que ele se tornasse carne e habitasse entre nós. Nós aprendemos também como ele está, ele é o tema da Bíblia, ele está em cada página da Escritura. Nós temos lá apontando para Cristo. Então, Cristo está contido em todo, ele é o tema central da Bíblia. Então, eu mostrei até, acho que hoje é a quinta aula, né, Daniel? Acho que é a quinta aula. Então, desde a primeira aula, eu estou mostrando Sim, que Cristo sempre existiu, né? Mas que foi necessário que ele se tornasse homem e habitasse entre nós. Eu mostrei que ele é 100% homem, 100% Deus, qualificado para ser o nosso Senhor e Salvador. E na última aula eu mostrei que Cristo, ele está em todas as páginas das Escrituras, que o tema central aqui é Cristo. O Velho Testamento apontava para a vinda de Cristo. E no Novo Testamento nós já temos a vinda de Cristo, né? A primeira vinda dele como um ser humano qualificado para ser o nosso Salvador, viveu aqui uma vida pura, cumpriu a lei e pagou o nosso resgate. Então, hoje, eu ia entrar em outro tema, mas eu preciso mostrar mais uma coisa para vocês antes de entrar em outra parte da vida de Cristo. Hoje nós vamos ver, né, que as profecias a respeito de Cristo se cumpriram. Isso aí também mostra que ele é qualificado para ser o único e suficiente salvador da nossa vida. Não tem que precisar de outro ajudador, como muitas pessoas crê que Deus precisa de outra ajuda para a salvação. Não, Cristo é realmente Deus e ele é qualificado para ser o nosso Salvador. Ele falou para os fariseus que eles procuram, né, busca na palavra de Deus encontrar a vida eterna. Mas eles nem percebem que essa palavra de vida eterna que eles estão procurando na Bíblia é dele que testifica, e eles não estavam enxergando isso. Então, esse estudo é para que a gente possa aprender. Eu creio que todos que estão nessa aula hoje têm esse entendimento já, né? Já crê que Cristo é o nosso Salvador, e por isso que a gente está aqui reunido, porque a gente crê nisso, mas eu quero que vocês aprendam com essa aula a mostrar para as pessoas que eles não podem passar por essa vida e sem conhecer Cristo realmente, de saber que Ele
é nosso único e suficiente Salvador, que Ele é capaz, foi capaz de pagar o nosso pecado, Ele deu a vida dele, tomou de volta. E que todas as escrituras testificam dele. Então, não adianta as pessoas procurar um outro meio, nem que for na Bíblia, elas não vão encontrar, né? Outro meio de ser salvo. Porque as escrituras testificam de Cristo, né? Sendo que no Velho Testamento a gente vê a promessa e no Novo Testamento a gente vê o cumprimento da promessa. Então, tem muitos, como eu disse para vocês naquela tipologia de Cristo, né, que foi uma das coisas que a gente abordou, a tipologia, né, os tipos de Cristo que tinha no Velho Testamento, apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus. E hoje, e a gente viu alguns, porque eu falei que se você quiser pesquisar, vocês vão encontrar muitas outras passagens bíblicas que são acontecimentos, pessoas, objetos, coisas que Deus mandou fazer, que essas coisas apontavam para Cristo, era uma simbologia do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai ver sobre promessas, profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas no Novo Testamento. E essas aqui que eu coloquei também foi um apanhado que eu fiz, mas que tem muitas outras que quando você for ler a Bíblia, eu quero que vocês mesmos tenham esse olhar para essas coisas, tá? Quando você lê uma parte da Escritura, você tem esse interesse, esse olhar, busca encontrar Cristo nas páginas das Escrituras, nos versículos, ver a tipologia, ver promessa, tem esse olhar para estudar a vida de Cristo, né? Sendo que ele é o tema central da Bíblia. Então, nós precisamos de procurar, né, em tudo que a gente lê na Bíblia, procurar sobre Cristo, tá? Então, aquela promessa de Gênesis 3,15, que fala que quando o homem pecou, né, Deus disse para ele assim, olha, porém inimizade de entre ti e a mulher, né? Deus falou para a serpente, e entre a tua descendência e o descendente dela, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, naquele dia, Deus estava falando assim para o Satanás, olha, eu, Deus, vou colocar inimizade entre você e a mulher, que significa entre a descendência, todo os que estão do seu lado contra aquele filho dela que vai nascer dela, né? Você vai ferir, não, ele vai ferir esmagar a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar. Então, essa promessa se cumpriu aqui. Nós vamos ver aqui a partir de agora. Pode passar, Daniel. Eu repito sempre, eu repeti esse versículo aqui nesse slide que o Daniel vai pôr, e hoje a gente vai ver versículo. Tudo que tem aqui é versículo e versículo. Hoje não tem palavras minhas, só os comentários, mas é tudo versículo, tá? Então, o primeiro versículo aqui é o que a gente acabou de ler. Porém, né? Porém, Deus está falando dele, eu, Deus, porém, inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, que é Cristo. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui do lado direito da tela, que está em vermelho, é o cumprimento dessa promessa. Então, a gente vai lá no livro de Mateus, e que está escrito, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado com ele, achou grávida pelo Espírito Santo. Então, aqui nasce o descendente da mulher, tá? A Bíblia, às vezes, ela tem estudiosos da Bíblia que fala que a mulher, tanto aqui nesse caso, pode representar a mulher em si, né? Ele nasceu da Maria, né? Mas do ser humano. E tem gente que fala também, remete mulher como Israel, em Apocalipse, quando a gente estuda escatologia,
que a mulher, ela foge para o deserto, e essa mulher é Israel. Mas não importa quem seja, aqui o cumprimento dessa profecia é que Deus ia mandar um descendente de mulher, um ser humano, para esmagar Satanás. E esse cumprimento se deu o dia que a Maria se viu grávida pelo Espírito Santo, sem interferência humana nenhuma. Deus gerou um corpo no ventre dela, tá? E por isso, aí aqui do lado de esquerdo de novo, em branco. Por isso, o Senhor mesmo lhe darás um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Isaías 7,14. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus encarnado aqui no meio de nós. Quando foi que cumpriu essa profecia? Primeiro ali em cima, né? Está começando a falar do nascimento, da gravidez da Maria. Aqui do lado direito, de novo em vermelho, está dizendo: Jesus está nascendo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, o fato da gente estudar as promessas, as profecias e o cumprimento delas mostra a fidelidade de Deus. Mostra que tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E ainda tem profecias que ainda não foram cumpridas, que é sobre a volta de Cristo, né? Que nós estamos aguardando. Então, podemos crer, porque a gente olha para trás e a gente vê que tudo que Deus prometeu, nada ficou sem cumprir. Né? Nenhum um plano, nenhum projeto de Deus fica sem se cumprir na nossa vida. Podemos confiar na fidelidade de Deus. Então, como é que foi isso que Deus colocou em ação o cumprimento dessa promessa? Primeiro, ele pelo Espírito Santo, ele gera um corpo no ventre de Maria. E depois aqui, né, a promessa foi feita lá em Isaías, que essa virgem dará à luz e chamará Emanuel, que Deus é Deus que desceu da terra para habitar entre os homens. E o cumprimento dela é o dia que Jesus nasceu, em Lucas 2,11, que diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, que é o Cristo. Então, sobre como a gente aprendeu aqui. Vamos passar para a próxima. Promessa. Agora, outra promessa. Primeiro, a promessa de como que seria isso? Seria que a Virgem ia dar à luz, né? Agora, quem seria? Acho que foi... Tudo bem. Vamos para essa aqui mesmo, que não tem muita ordem, não. Promessa aqui. Quem seria seu precursor? A gente sabe que alguém vinha na frente para anunciar... É isso mesmo, Daniel. Daniel entende tudo que quando eu cometo algum erro aqui, ele já conserta lá. É que esse slide vinha depois daquele lá, tá? Onde? Né? Primeiro, como? Como que a Virgem ia dar luz pela promessa de Deus, pelo Espírito Santo que ia gerar um corpo nela. Onde que ia acontecer tudo isso? Olha só, no livro de Miqueias 5,2, diz assim: Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse versículo mostra a eternidade de Cristo e ainda fala que é em Belém, que era a menor das cidades, sem importância na época, né? A palavra Belém significa casa do pão, né? Bet é casa, né? Rem, pão. Então, casa de pão, porque é lá que vai nascer o pão da vida, que é Cristo. Cumprimento das promessas, hoje na cidade de Davi, no livro de Lucas já, nós lemos em Mateus lá, né? Hoje na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, que nós aprendemos o que é Messias, né? O ungido, o Senhor, né? Lucas 2,11. Então, aqui fala onde ele ia nascer
anos e anos antes dele nascer, Miqueias. Então, anos e anos antes dele nascer, e agora aqui acontece o cumprimento dessa promessa. Quem seria seu precursor? Quem que vinha antes, né? Anunciando ele. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. E sabe quem que era a voz do que clama no deserto? Lá no capítulo 1 de João, versículo 23, está escrito assim: E João lhe disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, outro cumprimento. O João, ele veio antes de, de Cristo e ele começou a pregar o arrependimento antes de Cristo. E antes de Cristo, não de Cristo nascer, né? Porque eles é quase da mesma idade, mas ele foi anunciando primeiro o arrependimento. Ele pregava e batizava os que criam. Por isso que ele foi chamado de João. Na verdade, o Batista não é o sobrenome dele, mas é João o Batista, porque ele batizava quem cria. E era tão importante a pregação de João que quando eles foram escolher um substituto para o Judas, eles tinham que ser uma pessoa que esteve junto desde o batismo de João. Era importante que a pessoa ouviu, né, que acreditava que naquela pregação de João que anunciava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o João, foi tão interessante essa participação do João aqui, que ele pregou, ele ensinou as pessoas até que Cristo veio. Mas ele estava preparando o caminho de Cristo, para Cristo chegar. Ele já estava anunciando, preparando tudo, para quando Cristo viesse, as pessoas crescem nele. Então, o dia que Jesus passou perto dele, o João aponta para Cristo e fala: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o João não chamou a glória para ele, ele estava ali para mostrar quem era Jesus. Isso aí, a glória nossa é mostrar quem é Jesus, tá? Se, se, se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, igual a Bíblia fala, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, né? E gloria em conhecer e saber que eu faço maravilhas, né? Em juízo e justiça. Então, a glória nossa, a glória do cristão, é conhecer Cristo e fazer com que outras pessoas conheçam Cristo. Essa era a glória do João. Ele era uma pessoa que andava no deserto, ele não tinha, era a voz que clamava no deserto, pessoas iam até ele ensinava tudo sobre Cristo, apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, e a glória dele era essa. E ele falou para Jesus que ele não era digno nem de desatar as correias da sandália de Cristo. E ele queria que ele diminuísse e Jesus crescesse. Ele entendeu que aquele momento que Cristo chegou era o momento dele dar o lugar, né, preparar o lugar e colocar em eminência aquele para quem era todas aquelas coisas. Então, uma promessa que se cumpriu, né? Três aqui que a gente já viu. Primeiro, como que seria? A Virgem ia dar à luz ao Filho de Deus, sem interferência humana, cumprida. Aonde que ia ser? Em Belém, cumpriu-se essa profecia. Quem seria o precursor? João, ele falou que ele era a voz que clamava no deserto e prepararia o caminho do Senhor. Em livro de João 23, ele testifica disso daí. Vamos ver mais. Com que autoridade, né? Promessas. Com que autoridade Cristo veio aqui? Quem que deu autoridade para Cristo e qual autoridade que ele tinha?
Isaías 42, de 1 a 4 é a profecia. Diz assim: vejam o meu servo, a quem eu apoio. Quem que está falando isso? Deus. Meu escolhido, a quem aprovo. Pus nele o meu espírito. Ele trará justiça às nações. Não gritará, não levantará a voz. Não fará que a sua voz seja ouvida na rua. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Com fidelidade ele trará a justiça. Será que não é assim que Deus quer que a gente seja? E o cumprimento dessa promessa está aqui em vermelho. Ó. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, está no livro de Mateus 18 a 21, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Que somos nós, chegou até nós essa tão grande salvação, né? E com que autoridade? A autoridade do Pai, né? Ele falou, Jesus falou assim: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Cristo, ele foi dado um nome, isso que eu falei foi no Mateus 27, mas 27 ou 28, que eu sou meio ruim de referência, tá? Mas no livro de Filipenses, capítulo 2, diz que foi dado toda a autoridade para Cristo, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse Deus que se tornou homem e habitou entre nós, em forma de servo, ele recebeu toda a autoridade do Pai, né? Toda a autoridade lhe foi dada. Então, essa autoridade aqui, que nós acabamos de ver. Vamos para o próximo, Daniel. Seu ministério na Galileia, né? Então, vamos lembrando as coisas que nós aprendemos. Como que foi? A Virgem deu à luz. Promessa feita, promessa cumprida. Aonde foi? Em Belém. Belém é Frata. Como foi? Com que autoridade? Toda a autoridade que Deus lhe deu. É o precursor, né? O precursor, também o precursor, que foi o João Batista, cumprido. Então, as coisas veio acontecendo. Ele nasceu, teve a sua infância. Tem coisas que a gente pode procurar mais aí, né? Tem profecia sobre essas coisas também. E sobre o precursor, o que vinha antes, anunciando ele, depois a autoridade que ele recebeu, e agora ele começa o seu ministério. Aqui eu não coloquei nada sobre o batismo dele, mas a gente vê que ele foi até João para se batizar, e João falou, mas não faça isso, eu é que tenho que ser batizado por ti, você vem a mim. Ele falou, olha, vamos fazer assim para que se cumpra toda a escritura. Eu acho, tem isso também, né? Vocês devem conhecer esse versículo. E naquela parte também de toda a autoridade do ministério dele, no dia que ele foi batizado, o Espírito Santo veio em forma corpórea de um pombo, pousou sobre ele e uma voz do céu bradou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, Deus está ali aprovando ele, né? Agora, e o seu ministério? Tá. Aqui a gente vê muito, se você lê os evangelhos, você vê que a maioria das coisas que acontecem com Jesus ali na região da Galileia, ele era chamado Galileu, Nazareno, Nazaré na Galileia, e ele viveu muito, pregou ali no Mar da Galileia, os acontecimentos que a gente
ver futuramente nas nossas aulas, mas a gente vê, né, que quando ele chamou aqueles apóstolos, foram lá no Mar da Galileia, Pedro, Tiago, João, né, lá, então naquele lugar Jesus foi criado naquele lugar, mas olha aqui, a profecia, Isaías 9, 1 e 2, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu. Por quê? Porque junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quando eu leio esse versículo, eu fico arrepiado. Você sabe por quê, Gabriela? Eu sei. Fala para eles por que que é. É porque uma vez na cantata de Natal, quando eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu cantei uma música que falava isso, né? Primeira vez que eu nem sabia que a Gabriela sabia cantar, aí a gente falou, vamos dar essa música para a Gabriela cantar. De repente, a Gabriela pega o microfone e canta tão lindo. E a música era o mundo que andava em trevas viu uma luz que sobre os habitantes da terra resplandeceu. Eu não sei cantar, vocês viram, né? Mas ela cantou muito lindo. Então, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro daquela vez que ela tinha 7 anos e cantou e foi muito lindo. Então, lá na Galileia das Nações, o povo que andava em trevas viu luz, porque Cristo nasceu em Belém, né, na Judéia, mas ele ele teve toda a sua vida ali adulta até chegar no ministério dele na Galileia, em Nazaré. O cumprimento foi ali, ó, e chegando a Nazaré da Galileia, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4,16. E Jesus, aí, isso aí foi um dos versículos que mostra que, aqui na profecia, que ele ia, a Galileia ia receber Jesus. E aqui o primeiro versículo mostra isso, que ele foi criado lá na Galileia, e ele chegou lá como de costume, ele ia na sinagoga e levantou para ler. Depois a gente vai ler o resto desse passagem bíblica, que é importante também, mas agora a gente quer só esse pedacinho. Outro versículo que mostra sobre o ministério dele na Galileia está em Mateus 4,18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Aí, o resto da história vocês sabem também, né? Que depois ele, mais tarde, para ser pescador de homens. Outra passagem bíblica, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu toda a Síria, e traziam-lhe os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de Jardim do Jordão. Está no livro de Mateus 4, 23, 25. Aqui, que ele foi batizado, né? Ele começa o seu ministério na Galileia, e ele vai aqui aos poucos chamando aqueles homens que iam formar, de fato, a primeira igreja, né? Por isso que a igreja tem muito valor para Cristo, porque ele instituiu a igreja, os 12 para a primeira igreja de Cristo. Ele foi chamando aqueles homens e preparando para ser pescadores de almas. E aqueles 12 homens, eles ganharam o mundo para Cristo na sua geração. Imagina se a gente imitasse, tá certo que tinha muito menos pessoas no mundo naquela época, né? A população era menor. Mas já pensou se a gente pudesse ganhar a nossa cidade para a nossa geração, onde você mora? Né? Às vezes eu
penso muito nisso, penso nisso o tempo todo. Pode passar, Dani. Então, vamos ver agora, a gente aprendeu que ele é o Messias é o ungido para ele foi ungido para ser sacerdote, profeta e rei, tá? Ah, o Daniel mudou aqui também, mas tá bom. Vamos ver onde que ele parar, eu vou em cima. Onde parar, eu vou. Seu ministério como profeta, né? Era uma promessa também. Olha, em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Que estava sendo falado para quem? Para o povo de Israel. O povo a quem lá no capítulo 12 de Gênesis foi chamado Abraão para formar esse povo. E a promessa que deu para Abraão era fazer dele uma grande nação, abençoar ele grandemente, ele ia ser uma bênção, ele ia abençoar todo mundo que abençoasse Abraão, e por causa do Abraão, todas as famílias da terra iam ser benditas. Sabe por quê? Porque o Abraão, daquele filho de Abraão, da nação que saiu de Abraão, foi levantado esse profeta, Jesus Cristo. E é dito aqui no livro de Deuteronômio, do meio de ti, de teus irmãos. Por quê? Porque Jesus nasceu do povo de Israel, do povo judeu. E ele diz assim, dos teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Aí, cumprimento da promessa. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora dele ser rei. Ele já é rei, né? Ele já era rei, mas assim, o reino dele hoje é um reino invisível. Todos aqueles que creem nele como Salvador faz parte do reino dele. Mas um dia Cristo virá sobre a terra e reinará aqui, né? Então, mais uma promessa cumprida aqui como profeta, né? Porque ele veio da parte de Deus, trazendo a mensagem de Deus, ensinando a palavra de Deus, então ele foi profeta. Os sinais que ele fazia, os milagres que Jesus fazia, era exatamente como a Bíblia fala que sinais é para os descrentes. Quem é crente não precisa de ver nada, já crê, né? Então, os incrédulos, eles precisavam de sinais, né? Até hoje a gente vê pessoas daqui para lá, de lá para cá, procurando sinal. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Deus faz o milagre dele em nossa vida, não para impressionar a gente, não. Primeiro que a gente tem que crer nele, independente de milagre, de sinal, do que for. E quando a gente crê, ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Eu não posso negar isso, porque eu me sinto um milagre de Deus. Eu estou aqui hoje porque Deus operou um milagre em mim, curando uma doença que os médicos tinham dito que não tinha cura. Mas Deus tem propósito em tudo, até no milagre. Então, aqui, os milagres que ele fazia, né? Ele era cheio de compaixão, de amor. Então, mas ele queria fazer aquelas coisas porque ele queria que as pessoas crescem no maior milagre, que era a salvação da alma deles. E todos que foram curados, receberam milagres de Cristo, eles morreram um dia. Nós não sabemos se eles creram nele como Salvador, morreram e foram para o céu. Se eles só queria ele para esse mundo, como a Bíblia fala, que aquele que busca Cristo só para esse mundo é o mais miserável de todos os homens. Então, se alguém estava ali, foi curado, mas ele só queria só a cura e não creu em Jesus como Salvador, morreu e foi para o inferno. Então, o que a gente tem que entender aqui,
que Jesus operou todos esses milagres. E o que resultou nisso? O povo disse: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, tudo que Deus faz para nós, para a gente testificar, testemunhar que ele é verdadeiramente o profeta que Deus mandou ao mundo, ungido de Deus. Então, como profeta, está aqui a profecia cumprida. Vamos ver agora como sacerdote. Jurou, aqui está no Salmo 110:4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês lembram que eu falei numa aula dessa, que Melquisedeque era uma figura de Cristo, era uma figura de Cristo. Abraão veio, ofereceu o dízimo, adorou o Melquisedeque. A gente não vê nenhum judeu que conhece a palavra de Deus adorando, e nem outras pessoas não receberam adoração, nem os anjos podiam receber adoração, a não ser Deus. Então, ele recebeu o dízimo, ele recebeu todas aquelas coisas de Abraão, porque ele era uma figura de Cristo. E aqui Deus está falando, jurou e não se arrependerá, que você é o sacerdote eterno. Por quê? Porque o sacrifício que Jesus ofereceu como sacerdote não foi um sangue de bode, de ovelha, de touro. Ele entrou no santíssimo lugar, sendo sumo sacerdote ao mesmo tempo sendo a oferta. Ele era a oferta, porque ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No tempo, ele levou até o trono de Deus o próprio sangue dele, e Deus o aceitou como sacrifício perfeito. Então, foi pago o preço pelo nosso pecado. Por isso que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que aqui fala que o Melquisedeque ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia. Os levíticos tinham essa genealogia e essa credencial para ser sacerdote. Jesus, superior a todas essas alianças, todo esse pacto que Israel tinha com Deus, do sacerdócio, Jesus está acima de tudo isso aí, né? Porque ele foi o autor de uma nova aliança. Então, olha só, onde Jesus, aqui no capítulo Hebreus, fala muito sobre isso. Você lê o Hebreus, você vai ver. 6:20 diz, onde Jesus, nosso precursor, tá vendo? Ele abriu o caminho. Assim, João Batista foi o precursor de Jesus, abriu o caminho, né? Assim, não assim, porque Jesus precisava de ter um caminho aberto, mas é para as próprias pessoas crer que aquele caminho estava aberto e quando Jesus chegasse, as pessoas fossem crer. Não era por causa de Jesus que precisava dessa coisa que João Batista fez. Agora, Jesus é o nosso precursor, ele vai na frente e abre o caminho. Qual caminho que ele abriu? Ele abriu o caminho pelo seu próprio sangue. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu próprio sangue. Então, aqui está dizendo, onde Jesus, nosso precursor, que nos abriu o caminho, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, aquela figura de Cristo que estava lá no passado, para Abraão, aparece aqui aquele sacerdote eterno, que o que ele fez vai de geração em geração. Uma só vez o sacrifício dele foi aceito como pagamento do nosso pecado, de tal forma que ele se tornou o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vai precisar de outro sacrifício, não precisa de pessoas inventar sacrifício, querer fazer obras, querer fazer isso, ajudar na salvação, porque o nosso Salvador já fez tudo. Nós precisamos apenas de crer nele como Salvador. Há outro versículo aqui, olha, em Hebreus também. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. E disse em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então está aqui, profecia dada, profecia cumprida. Deus é fiel, né? Vamos ver outro.
Outra promessa, outro anúncio, outra profecia foi o desprezo dos próprios, né? Os próprios irmãos. Ele era, Isaías 53, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os outros escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos caso algum dele caso algum. Então, aqui, esse capítulo 53 de Isaías, toda vez que eu leio ele, eu sinto vontade de chorar, né? Porque eu fico pensando como que foi viver aqui nesse mundo para Jesus. Ele é o autor, o criador, e ele era desprezado, teve que trabalhar, experimentar nos trabalhos. E as pessoas desprezavam, zombavam, escondiam o rosto dele. Uma das coisas, eu acho que um dos sentimentos mais difíceis de lidar, não sei se para todo mundo é assim, mas para mim é um pouco a rejeição. É uma coisa ruim quando a gente é rejeitado, e ainda mais quando a gente é rejeitado por pessoas que a gente ama. Então, isso aí dói, fere muito. Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. A gente é pecador ainda, mas pecadores perdidos. Ele não veio aqui enganado, pensando, não, tem alguns lá embaixo que vale a pena morrer por eles, que são gente boa. Não, ele veio sabendo que a gente era pecador, amando a gente, amando de tal maneira, né, para dar a sua vida. E aqui que aconteceu aqui, ele foi desprezado e rejeitado, e as pessoas escondiam o rosto. Eu não sei se acontece. Quem aí é evangelista, quem aí prega evangelho de verdade, quem nunca foi rejeitado. Hoje mesmo eu estava vendo esse versículo aqui, eu lembrei de um dia que eu e meu marido, nós fomos fazer visita numa cidade aqui perto que chama Leópolis. E foi a primeira vez que eu era bem nova convertida, estava tudo feliz, achando que eu ia distribuir folheto, falar de Jesus, e que todo mundo ia crer, né? Que nem eu criei. Sabe aquela experiência que todo mundo tem quando a gente se converte, a gente acha que todo mundo tá assim, sem crer, só porque eles não sabem, mas na hora que eu falar, eles vão também crer igual eu. Aí eu entreguei para um senhor um folheto e comecei a falar de Cristo, ele fez uma bola e jogou no meu pé e falou que não queria ouvir o que eu tinha para dizer para ele. Então, isso aí me deixou ferida, machucada, sendo que eu sou só uma pecadora que estava ali fazendo algo para que ele conhecesse Jesus que eu já tinha conhecido. Eu não estava, eu não era tão nobre assim que ele que não merecia, que não era para ele fazer aquilo comigo. Agora você já imaginou Jesus, o Filho de Deus aqui na Terra, e as pessoas desprezando, eu não quero saber, né? Quantas vezes a gente vai falar de Cristo para alguém, a pessoa faz, vira o rosto e sai. Então, não fica triste, não. Fizeram isso com Jesus também, tá? Aqui, ó, a profecia. O próprio irmãos, os próprio povo dele, né, judeu, veio para o que era seu, quer dizer, o seu povo, e os seus não receberam. E tem um outro versículo que fala que acho que é esse mesmo, esse aqui. Veio para que era seu e os seus não receberam. Desprezaram. Vai procurar mais profecia cumprida nesse sentido aqui, você vai achar um monte de pessoas que desprezaram Jesus, né? Mas tem a parte boa que diz que mas a todos quanto receberam, que somos nós, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para eles era desprezo para salvação. Daniel. Suas características, né? Olha só. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí em Lucas 2,52, esse menino
ainda era pequeno, mas aqui a Bíblia diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, em outros lugares tem um versículo que fala que em Cristo, não é uma referência de novo, porque eu sou ruim de referência. Fala assim que em Cristo está escondido, quem souber essa referência pode ajudar eu. Em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? Quer procurar, quer ter sabedoria, peça para ele que ele não lance em rosto. Isso aí está no livro de Tiago. Então, repousou, o Espírito de Deus estava sobre ele, né? Ele era, sendo Deus e ainda o Espírito Santo direcionando, dando toda essa sabedoria, que ele era um ser humano diferenciado. O 100% humano dele era diferenciado. Tá? Vamos ver mais. Sua entrada triunfal também foi profetizada. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Está falando de Jerusalém, tá? Quando fala de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei, aqui já está mostrando ele como rei, tá vendo? Virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, era um meio de transporte mais simples que tinha, e não era dele ainda, que ele pegou emprestado. Zacarias 9:9. E aqui está dizendo aqui o cumprimento em vermelho. Pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Então aqui a gente viu ele como profeta, como sacerdote, e cumpre-se também essa profecia dele como rei, porque a entrada triunfal dele mostrava a realeza dele, né? Os reis eram aclamados dessa forma. Então o povo, mesmo que uma semana depois, a voz que bradava, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Lá na outra semana, eles gritavam, crucifica, solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas quando Deus quer que as coisas sejam de um jeito, ele faz até a jumenta falar, né? E até o diabo obedece quando Deus manda. Então, nesse dia, aqui muitos estavam de coração aberto, dizendo Hosana nas alturas, mas talvez a multidão tinha uns só gritando, como hoje tem aí, muitos gritando, gritando, mas não estão falando nada, porque nem sabe, não conhece realmente esse Cristo maravilhoso aqui. Mas aqui cumpriu-se essa profecia. Jesus conseguiu um jumentinho emprestado e entrou em Jerusalém e foi aclamado pela multidão. Cumpriu-se essa profecia. Vamos ver mais uma. Estamos quase acabando aqui. Ele seria traído e vendido. Isso aqui está lá em Zacarias. Olha para você ver. Às vezes você fala, eu não vou ler os profetas menores, não, eu não entendo nada. Mas aqui contém muitas promessas de Cristo, do Messias. Salmo 41 diz assim, até o meu próprio amigo íntimo. Por quê? Porque o Judas, ele era um dos 12. Em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Zacarias 11:12, porque eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. Se não, deixai-o, e pesar o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Isso aqui era uma alegoria apontando para Jesus. Olha lá, no vermelho. E lhe perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? Isso aqui é o Judas. E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Mateus 6,15. Esse foi o preço
da traição. Foi o preço que Judas ganhou para vender o seu Cristo Salvador, que ele negou, em vez de aceitar. Depois, tem até uma profecia, eu não coloquei aqui, mas se você quiser procurar, depois você procura, que o Judas tinha uma profecia que jogar, quando ele ficou com aquele remorso do que ele fez, ele jogou as moedas no chão, devolveu as moedas e foi se dar fim na vida dele. Então, Jesus foi traído, foi vendido. Vamos lá, Daniel. Está quase acabando. Seu sacrifício. Isaías 53, 5 e 7. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosquiadores fica calada, ele também não abriu sua boca. Cumprimento da promessa, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, zombado, né? Tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem, né, um sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegado a um lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre, misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartir as suas vestes. Isso que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Vocês podem procurar depois essa profecia também. Então, aqui cumpriu-se a promessa de Isaías sobre a morte e o sacrifício de Cristo, né? Onde ele, aqui, ele foi o nosso sumo sacerdote, e ele foi também o sacrifício, ele foi o cordeiro, tá? Que deu a vida por nós. Tem mais algum, Daniel? Acho que eu deixei o... Tá. Então, eu vou terminar falando de mais uma coisinha. Depois que Jesus foi sepultado, né, ao terceiro dia ele ressuscitou, andou por 40 dias, como vocês sabem, testificando a sua ressurreição. Teve com os discípulos, teve com outros discípulos, teve com os apóstolos, teve com outros discípulos, mostrando, inclusive, os sinais dos cravos, né? Como Tomé pediu que ele queria ver, testemunhou da sua ressurreição. E quando ele fez tudo que ele tinha que fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras, e lá ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho falado. Todas essas coisas aqui. E eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vocês não vão ficar sozinhos, não. Depois que ele deu essa grande responsabilidade a todos aqueles 12, que se estendeu para nós hoje, até chegar em nós, a Bíblia fala que ele foi subindo, ele foi sendo assunto ao céu, ele foi subindo, subindo, e uma nuvem ocultou. E apareceram anjos, e foi uma cena incrível, né? Vamos falar.
eles tudo de boca aberta, olhando Jesus subindo, e uma nuvem, quando ocultou Jesus, apareceu o anjo e disse: por que vocês estão admirados aí? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir dessa mesma forma, ele vai vir um dia. Então, dessas profecias e de outros que tem na Bíblia, uma falta ser cumprida. E quando a gente olha para todas essas que foram cumpridas, a gente pode ficar certo de que Deus é fiel e ele não vai deixar cair por terra essa última, que é sobre a volta de Cristo, né? Da mesma forma que vocês viram ele subindo, ele vai descer. Então, em breve Jesus voltará, nós não sabemos o dia nem a hora, mas há uma promessa que ele voltará. E sabe que primeiro ele volta para arrebatar, né? A gente tem essa matéria que se vocês permanecer firme, eu prometo para vocês que talvez no próximo semestre eu possa dar escatologia para vocês, que é um estudo muito bacana sobre as coisas referentes ao fim. Mas a Bíblia fala que depois do arrebatamento e passa os 7 anos da grande tribulação, Jesus volta no Monte das Oliveiras, do lugar onde ele subiu, né? Porque o arrebatamento ninguém vai ver, porque vai ser tipo um rápido, um abrir e fechar de olhos, quem é salvo sobe e quem não é, fica aqui na grande tribulação. Mas ao fim da grande tribulação, a promessa é a seguinte, que Jesus desce, né, sobe a noiva, que é a igreja, e desce a esposa, que vai descer, vai ter as bodas do Cordeiro, desce para reinar com Cristo, desce no Monte das Oliveiras, no momento que Israel está sendo atacado pelas nações, Jesus desce no Monte das Oliveiras, e aí que vai ser o dia que Israel vai reconhecer que que ele veio para os seus e os seus não receberam. Aquele Jesus que eles rejeitaram, eles vão ver que era ele. Então, eles falam, tem um versículo lá de Zacarias que eu não lembro também, mas vocês podem procurar. Ele fala que feridas são essas nas suas mãos e feridas são essas nos seus pés. Jesus responde, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, eles vão reconhecer Jesus. Esse dia, essa profecia ainda não se cumpriu, mas ela não tardará. O dia que Jesus vai chegar no Monte das Oliveiras para reinar aqui sobre a terra e nós, juntamente com ele, e o povo dele vai reconhecer e vai falar, perguntar que feridos. Então, a gente dá a entender que Jesus, além de ter carregado os nossos traços, né, nossa aparência humana, glorificado, e ele vai ter a cicatriz do que ele passou por nós, porque eles vão perguntar que feridas são essas nas suas mãos e que feridas são essas nos seus pés. E ele vai dizer, são feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos, na sua própria casa, né? Então é isso, gente. Alguma coisa, algum comentário? Abre aí, Daniel, deixa essa janelinha maior para mim ver esse pessoal. Temos 11 aqui hoje, alguns, a Aline chegou aí, não falei com ela ainda. Boa noite, Sônia. Boa noite, querida. Boa noite. Desculpe, eu tô aqui de fato. Muito bem. Então, vocês querem fazer algum comentário? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Tá tudo legal. Foi tudo top, viu, professora? A palavra de Deus é muito maravilhosa, né? E Sim. aqui foi tudo versículo, dá para continuar até pesquisando. Olha, quero estimular vocês a pesquisar profecias e cumprimento delas, e ir lá fazendo um caderninho, né? Tem várias formas de você estudar a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você descobre coisas sobre Jesus, mais você vai amar esse Jesus, mais você vai confiar nele. Tá bom? Sim. Amém. Então, que Deus possa a cada um, que vocês possam ter um fim de semana abençoado lá na igreja de vocês, tá? Amém. Amém. E anima os que
Dá uma olhada por aqui na tela, vê quem está faltando, manda um lembrete, fala, ô irmão, o que está acontecendo? Porque faltaram alguns aqui hoje, ó. A Adriana faltou, que ela choveu muito para cá e a internet dela não prestava. Ela falou para mim, ela mandou um aviso. Também tem um irmão que trabalha à noite, né, que ele está fazendo direitinho a tarefa dele, manda, e aí a gente está considerando presença, né, para quem está impossibilitado de participar. Mas quando vocês estão presencialmente, é muito melhor ainda, né? Ainda já é online, né? Então, quando vocês estão aí ouvindo, se torna mais agradável, né? Então, eu vou pedir para o irmão Washington, né? Washington. Para orar para a gente, encerrando essa aula. A Aline ali, Aline. Amém. Então, vamos Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, meu Senhor, por esse meio, meu Pai, que o Senhor criou, meu Senhor. É um meio para abençoar a tua igreja, meu Pai, no tempo de hoje, meu Senhor, pois assim, meu Senhor, como criaram, meu Senhor, uma faca na mão do homem, meu Senhor, ele pode fazer coisa errada, meu Senhor, mas a internet, ela pode ser uma bênção para nós, meu Senhor, assim como o aplicativo, pois da maneira que podemos usar corretamente, meu Senhor. Te agradecemos pela vida da irmã Sônia, pela vida de cada irmão, meu Senhor, que está aqui presente hoje para aprender sobre a vida do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela alegria da irmã, pelo ânimo dela, meu Senhor, em poder transmitir a tua palavra a nós, meu Senhor, para a gente poder transmitir a vida do perdido, meu Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado, que o Senhor também esteja já dando e providenciando a vida de cada um nesse final de semana e até outra sexta-feira, meu Pai, para Amém. que alegre a vida de cada um de nós, meu Senhor, para a tua palavra. Em nome do teu Filho amado, nosso Jesus Cristo. Amém. 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 Continua firme, Cira.